E aí, pessoal, beleza? Bem, mantendo a tradição, mais um vídeo no canal. Nessa quinta-feira, são meia-noite e 20, vocês conseguem ver aí na tela. Então aqui vai ser um vídeo bem rápido, meio que continuação do vídeo anterior. Então no vídeo anterior eu falei um pouco de Apache Hive, é uma das tecnologias, eu expliquei porque eu tenho focado nela, então eu vou deixar aqui o card para vocês verem sobre, tá? Mas enfim, eu tenho um cluster de Hive dentro do Azure. Eu posso ter local também, por exemplo, utilizando a distribuição da Hortonworks. E nesse caso aqui eu estou utilizando todo o set de cores que eu tenho disponível na minha subscription. Então eu tenho dois head nodes, né? Então eu tenho dois servidores em head no master slave. Eu tenho três servidores zookeepers, que são os servidores responsáveis pela coordenação dos processos, e eu tenho os worker nodes, que são os servidores que realmente vão trabalhar. Então eu tenho ali quatro servidores totalizando 32 cores, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Só para a gente dar uma olhada na escalabilidade, como a gente pode escrever query, tá? Dentro de Big Data. Então, eu estou utilizando aqui o Blob Storage da Microsoft, né? Então, os meus arquivos e a minha tabela e a minha definição, elas estão nesse local. Como eu também poderia utilizar um premises, por exemplo, o HDFS ou na Amazon, Amazon S3 e por aí vai. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma tabela de 59 milhões de registros, tá? Então nessa tabela eu tenho a quantidade de carros, de vendas de carros da Europa de 2011 a 2017. Bem, então, fora aqui as propriedades, eu queria dar uma olhada, eu queria mostrar para vocês aqui sobre a otimização de Apache Hive com Apache Orc. Né? Então, Apache Hive a gente sabe que é uma feature de Data Warehousing para Big Data. Só que, porém, o Apache Orc um, é um outro projeto dentro da Apache Software Foundation que faz a otimização dos registros de forma colunar. Então, aí, para quem é de SQL Server, para quem já brincou e para quem já estudou o Column Store Index, é na mesma pegada. Então, é pegar ali os registros e realmente transformar no modo colunar. Então, a gente chama de Row Optimized Columnar Storage, né? Que é o ORC. Então aqui, ó, só para vocês derem uma olhada, eu posso utilizar um Analyze Table, o nome da tabela, e aí eu posso computar as estatísticas. E olha o que eu consigo ver aqui no final, pessoal. Aqui no final, eles montam as minhas DAGs e todo o meu plano de execução, eu consigo ver informações da tabela. Então eu tenho 161 arquivos importados, cada arquivo desse tem 371 registros, e eu tenho um total size em bytes de 11.017 e por aí vai, né? Então aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou utilizando a tabela sem orc. Então é uma tabela onde eu estou falando que ele vai ser armazenado no meu subsistema de disco, no caso HDFS. E essa tabela tem 11 gigas. Tá? Então é uma tabela, né, consideravelmente grandinha, aí, com 58 milhões de registros. Então aqui, o que eu estou fazendo? Aqui, além de mostrar para vocês o orc, eu gostaria de mostrar para vocês que, diferente do que muita gente pensa, eu consigo otimizar queries. E aí é legal que eu consigo entrar em níveis muito maiores que no SQL. Ele me dá uma granularidade de trabalhar com Big Data com diversos settings, né? Então aqui, por exemplo, eu estou utilizando a engine test, que é a engine mais nova de execução. Eu poderia utilizar MapReduce, mas é bem mais lento, eu vou mostrar aqui. Nesse caso, eu estou utilizando o novo Hive 2.0, que é o LLAP. Então, eu vou utilizar cache em memória e SSD para agilizar o meu processo de prefetching, otimização em CPU. E eu tenho vetorização. Então, em vez de eu puxar linha para linha, eu puxo em chunks. Então, executando esse cara aqui, se eu vier aqui no Amber e no TES, o TES aqui ele me dá, na verdade, todos os planos de execução e o que foi executado. E olha só que fera isso aqui, pessoal. Se a gente der uma olhada nessa consulta que executou em 6 minutos, tá? Eu vou abrir ela aqui, então é a terceira. Olha só, na verdade essa não. Essa consulta tem uma consulta de 3 minutos aqui que eu quero mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, 3 minutos e 9 segundos, né? Então se eu der uma olhada nesse cara, esse cara executou em MapReduce, então eu executei lá na minha storage engine primária de Big Data, né? Do Hadoop. E aí, se eu vier aqui em timeline, ele executou em 3 minutos e 9 para fazer o agrupamento de 58 milhões. Claro que eu poderia adicionar mais máquinas para fazer o processamento aí, claro que eu teria uma diminuição, nesse caso eu estou usando somente 4, no ambiente real a gente tem aí 30, 60, 90 máquinas trabalhando em cluster, mas se eu vier em timeline, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó.
a fase de construção do plano, ele é a parte que mais demora para ser executada, né? Então, na verdade, a gente não chama de DAGs, a gente chama de mappers e reducers, né? Então, na verdade, na versão 1.0 ele trabalha com mappers e reducers. Se a gente voltar aqui e der uma olhada quando eu vim aqui e mudei para TES e pedi para que esse caso utilizasse o LLAP, ou seja, utilizasse o cache memory, o Hive 2.0, que é o que a gente tem aqui, pessoal, eu saí de 3 minutos e 9 para 3 segundos de execução na minha query. Tá? A mesma query com 58 milhões de registros. E isso acontece porque eu estou utilizando o TES mais LLAP, que é Live Long and Process, e olha só que legal aqui. A minha DAG realmente estruturada, ela é bem dividida. Então você pode ver que o meu tempo de compilação ele foi somente 356 microsegundos ao realmente o tempo de running, né, que foi 809. E eu tenho aqui alguns outros processos. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em configuração, eu consigo ter toda uma ideia do que eu consigo trabalhar em termos de otimização dentro de queries e dentro de processos dentro do Hive. Então, aqui eu tenho um subset de parâmetros que eu posso trabalhar e mudar muito sobre eles, tá? E aí que eu posso otimizar esses meus caras. Indo um pouco mais além, o que eu fiz? Eu peguei essa tabela, que ainda não é uma tabela em orc, e eu transformei essa tabela em orc. Então aqui a gente tem uma definição chamada CTES. Né? Então eu crio uma expressão baseada no select, eu crio uma tabela baseada no select. Então o que eu estou fazendo aqui é, eu estou criando uma tabela staged autos orc, que vai ser armazenada como ORC, e olha só que legal, a minha definição, select asterisco from aquela minha outra tabela. Então eu já rodei isso aqui demora aproximadamente 2 a 3 minutos no meu ambiente, e aí pessoal, aqui que a coisa começa a ficar legal. Então, por exemplo, agora que eu tenho uma tabela em ORC e eu for executar esse cara, né, e aí eu estou fazendo uma agregação de 58 milhões de registros, eu vou ter um tempo de resposta aí bem mais rápido. Né? Nesse caso aqui, quando a gente começa a pensar um pouco em otimização, em DAGs, em processos, o que é interessante notar é o seguinte, é que eu posso, além de utilizar vários parâmetros de otimização aqui, eu posso começar a adicionar mais servidores. Então aqui, ó, a gente saiu daquela query que demorou 3,34 sem estar em ORC e eu fui para 2 segundos. Tá? Ou seja, além do ORC te trazer a possibilidade de você utilizar CTES para converter essas tabelas em ORC, eu começo a entrar no modelo colunar, né? E aí eu consigo ter uma query muito mais rápida, porque eu estou utilizando o ORC. Mas esse é o lado legal. Não somente. Quando a gente lembra um pouco do Column Store Index, a gente fala também um pouco do que? De tamanho de tabela. Pessoal, olha só isso aqui. Então, fazendo a mesma análise da tabela, só que agora com o ORC, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui as mesmas informações, então você pode ver que os arquivos já são menores porque automaticamente ele particionou esses arquivos em chunks, né? Que eles chamam aqui de segregations. Então, na verdade, aqui eu ainda posso ir mais além na otimização e criar uma tabela particionada ou fazer um sharding da tabela. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, nos próximos vídeos, como dá para fazer isso. Aqui a quantidade de registros e a quantidade, né, dos meus 59 milhões ainda estão aqui, e a quantidade de tamanho. Então, olha só, pessoal, eu saí de uma tabela de 11 GB para 2.1 GB, tá? E aqui eu tenho vários parâmetros que eu posso trabalhar de novo. Aqui me dá a possibilidade de eu trabalhar com diversas coisas, tá? No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais como eu consigo ganhar um pouquinho mais, então, como, por exemplo, particiono essa tabela, né? A gente vai ver isso. E aí, não deixem de assinar o canal. Continuem aí, eu vou entrar bastante no deep dive aqui do Hive e de todas as tecnologias que eu for mostrar para vocês. Tem muita coisa legal chegando no canal, então se assina, se inscreve, deixa seu feedback, fala o que você quer ver, o que você gostaria de aprofundar o seu conhecimento. Eu estou aqui exatamente para trazer isso, para trazer uma coisa que seja diferencial para vocês, beleza? Bem, foi ótimo estar com vocês rapidinho aí. Espero que tenha sido uma sessão bem mais técnica do que o normal e eu vou continuar fazendo isso. E até mais.